noite a todos. Bom, em primeiro lugar, desculpe, quero agradecer à equipe de quinta-feira por mais esse convite. Um convite que me deixa sempre muito alegre, muito satisfeito e muito honrado. E ainda mais quando o tema envolve esse assunto, que é um assunto que não só é mais objeto de estudo, como é o estabelecimento de um sentido de vida, uma eleição de prioridade. Embora recente, mas com sinceridade é assim que eu me sinto envolvido com o tema e com essa conexão divina. Pois bem, como médico, então, como expositor do curso básico, eu tenho praticado essa exposição, e o convite que foi feito em relação ao Conversando com Deus me motivou a, de novo, reler algumas obras que eu tinha lido, porque não as tenho ainda escrito, mas fui em livros de sistemas de credos doutrinários, livros antigos, mais recentes, de modo que a estratégia que eu tracei hoje aqui é uma estratégia para levar a vocês textos. Eu vou me permitir, em determinado momento, a ler alguns. Vou permear esses textos com alguma opinião pessoal, alguma experiência, algum sentimento pessoal. E, logicamente, que vocês não vão ficar sem estarem envolvidos nesse processo, porque a intenção ela vai muito além do que a oferta de informações. Ela vai no desejo e no querer que a provocação façam vocês refletirem, né? E o momento em que vocês se dirigem para um centro como esse, em uma noite que tem tantos apelos na cidade, isso mostra que há uma direção pelo despertar. O despertar é entendido como a mudança de consciência. E não é um acontecimento, não é uma ocorrência, de um modo geral, para os seres humanos, é um processo. E é exatamente nisso que eu aposto e vivencio, e é muito importante que a gente vivencie esse processo, e possivelmente todos nós estamos envolvidos nisso. Além da intenção, há uma pretensão de que saiamos daqui, após as provocações, com um movimento na direção de um Deus prático e não de um Deus teórico, na direção de uma devoção e de um sentimento, e não de uma contemplação e uma adoração. Então, dito isto, eu acho que nós poderemos e deveremos oferecer uma base para que possamos entrar no tema propriamente dito, e essa base eu fui buscar em dois livros, o Livro dos Espíritos e a Gênese, com algumas perguntas. A primeira delas, para inseri-los, para introduzi-los ao tema, é a pergunta 1, o que é Deus? Deus, a causa primária de todas as coisas. Questão 1. Na questão 9, há uma parte que diz respeito, no meu entendimento, à questão 1, que me encantou muito desde a primeira vez que eu li. Uma parte da questão 9 diz, seja qual for o nome que lhe deem. E, alguns anos atrás, quando comecei a frequentar, quando comecei a ter contato com as obras espíritas, eu achei aquilo de uma coragem, de uma oferta de algo que estava fora do habitual engessamento que eu via nas literaturas e nos lugares que eu frequentava. Pois bem, uma outra pergunta que também serve para a base, para a nossa introdução, é onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? E num axioma que é muito aplicado às ciências, de um modo geral, não há efeito sem causa. Procurai a causa, e tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Ou seja, se tem um autor, existe uma obra. Se existe uma obra, existe um autor. Se existe o efeito, existe a causa. E, ao se deparar com as maravilhas da natureza,
O homem não encontrando uma causa definida, a existência de Deus passa a ser necessária. A ideia, a percepção de Deus, ela é necessária. Essas considerações, elas estão tanto no livro dos Espíritos como na Gênesis. Mas há uma pergunta que me causou espécie em um determinado momento, que é a pergunta 10. Diz mais ou menos assim, diz exatamente assim: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não, falta-lhe para isso sentido. A resposta dos Espíritos traz a palavra sentido, não traz a palavra sentimento, que foi a palavra que, no livro Religião Pessoal, eu encontrei um trecho pequeno que eu trago para vocês para ilustrar também essa resposta e essa introdução. Mais adequado do que descrever ou conceituar Deus é senti-lo. Adenauer Novaes, Religião Pessoal. Esta seria, no meu entendimento, uma oferta de uma base para que a gente possa, dentro desse entendimento de que existe um Criador, que existe uma criação, que nós somos criatura e que viemos deste Criador, para que nós possamos aceitar a ideia e a possibilidade de que podemos conversar com esse Criador. Que evidências, que registros existem sobre o tema conversar com Deus? O que há registrado sob a forma ou o modo desta conversa, do falar com Deus? O que se pode deduzir das referidas evidências sobre o objetivo de conversar e falar com Deus? Muitos autores falam de formas, de maneiras, mas se eu pudesse simplificar de tudo que eu observei, de todas as considerações que li, de todos os registros que vi, há uma prova, vamos dizer assim, há registros de evidências, desde referências bibliográficas mais antigas até situações mais contemporâneas, mais modernas. Mas vamos aqui relembrar algumas delas. Salomão falou com Deus. Foi ofertado a ele o que foi pedido: sabedoria. E por ter pedido sabedoria, foi ofertado a ele riquezas e poder. Davi também está registrado que conversou com Deus. Davi, há um registro interessante de que ele extrapolou as conversas consideradas divinas, espirituais, e pediu a vitória sobre os seus inimigos. Abraão, Moisés conversou com Deus. E os intérpretes de Deus também serviram para que essa conversa existisse. Na obra Paulo e Estevão, nós temos, em vários momentos, Jesus Cristo intermediando esse contato com Abigail, com Estevão e depois com Paulo. Outros intérpretes de Deus, como o que é citado no prefácio do primeiro volume de Intérprete de Deus, do autor aqui presente, o Paramahansa Yogananda, também é considerado um intérprete de Deus. Ele, o Paramahansa Yogananda, nas suas obras, diz que por diversas vezes na Índia esteve com santos, com gurus, com os yogis, que falavam com Deus e que traziam suas mensagens. Então, essa comunicação, ela tem registros. São Francisco também, em contato com Jesus, também faz esse contato divino. Então, há evidências, há registros sobre o tema? Sim, há. E de que forma, de que modo? Também temos que desconstruir um pouco para entender melhor a palavra conversar e falar. Porque falar e conversar envolve palavras. Palavras envolvem interpretações. Mas, se voltarmos àquela frase da religião pessoal de Adenauer, quando ele diz que não devemos ficar presos à descrição ou à conceituação, e sim ao sentimento, o sentimento, sim, essa é uma linguagem mais entendida, mais sentida, mais adequada. E todas essas citações que eu falo estão mais envolvidas com o sentimento.
e não com a palavra em si. O pensamento também é outra forma de comunicação. E uma comunicação, que inclusive foi falada muito aqui na vez passada, na palestra anterior, sobre espiritualidade e liberdade, que é a questão da experiência. A experiência é um importante comunicador, é um importante meio de comunicação, é um importante, vamos dizer assim, elemento para essa conversa, para essa fala, para esse diálogo com Deus. Mas a experiência, de um modo geral, ela não agrada muito ao ser humano, porque ela é um verdadeiro convite a uma tarefa mais trabalhosa. É preciso que o ser humano envolvido nesta experiência, ele tenha a coragem de enfrentar nas dificuldades, no sofrimento ou na dor, o enxergar de algo maior, de uma transcendência, de uma evolução. A integração de habilidades, como foi dito aqui também em relação à evolução espiritual. Então, a forma e o modo, ela também tem que fugir um pouco dessa conceituação de que você vai ouvir frases completas. Não, nós vamos firmar mais na questão do sentimento em si, na questão do pensamento, na questão da experiência. Um sentimento mais nobre, um pensamento mais elevado, uma palavra mais clara, e a experiência sendo um investimento próprio, uma decisão, a liberdade de você poder fazer essa opção. Pois bem, todas as pessoas e ocasiões são especiais, não há eleito, porque poderia surgir essa pergunta. E com quem Deus se comunica? Há pessoas e ocasiões especiais? Não há nenhum registro desse favoritismo ou desses privilegiados. Não confundir com os intérpretes de Deus que são enviados como facilitadores, para que facilitem, ajudem nesta evolução, mas não que sejam favoritos. A todos é dado esse direito. Mas muitas pessoas, e de um modo geral o ser humano, ele prefere acreditar que ele não precisa, ou ele não tem condições de falar, ele não é um privilegiado. E o privilegiado e os eleitos são aqueles que já são por demais conhecidos. Esses estudiosos, esses sábios, acreditam, de novo a gente volta ao comentário que eu fiz anteriormente, a questão relacionada à experiência. Se você tem alguém que você considera mais alto, seja Deus ou seja um líder, um palestrante, alguém que está fazendo uma vivência, conduzindo você em algum trabalho espiritual, o que vai ser falado pode ser absorvido como um objeto para mudar sua vida, quando na verdade é a experiência. E tudo isso, se vocês lembrarem do Evangelho, a todo momento o Cristo fazia esse tipo de movimento, esse tipo de interpelação, esse tipo de alerta para os seus discípulos. Então, Deus não tem nenhum eleito. Todos podem conversar com Deus e o tempo todo. Bom, de novo eu posso repetir aquela questão em relação a conceituar Deus. Mais adequado do que descrever ou conceituar Deus é senti-lo. E quando, um outro registro que eu faço questão de até ler na íntegra, quando o ser humano sente um aperto no coração, uma saudade de algo indefinível, muito provavelmente se trata da falta do sentimento de Deus. Ou seja, esse é um convite de Deus para ser notado. Também faz parte essa descrição do livro Religião Pessoal. E se formos voltar ao início desse parágrafo, aperto no coração, saudade de algo indefinível, muitas vezes nós sentimos aquele vazio, aquela sensação do algo mais. Esse algo mais é que todos esses enviados, todos esses intérpretes de Deus colocaram como sendo essa conexão, como sendo esse sentimento que pode preencher. Mas há uma tendência muito grande
em se distanciar de Deus. Na verdade, é mais uma criação do próprio homem do que da própria divindade. Porque todos esses sábios, todos esses gurus dizem que se você sente que o Deus está longe, ele deve estar longe. Se você sente que Deus está perto, então ele deve estar perto. E daí sai um binômio, vamos dizer assim, do relacionamento com Deus, pessoal ou impessoal. E esse texto, que eu também faço questão de ler, ele está no livro Destino Humano, para provar a vocês que, além desses intérpretes, e um deles, o Paramahansa Yogananda, ele fala muito dessa questão de você ter a percepção e a ideia do Deus impessoal e pessoal, porque ele é tudo, e não ficar com aquela ideia de um ser distante, que algumas religiões têm até a visão antropomórfica, né, de o desenho de um velho de barba branca que está distante, está longe, esperando os seus pedidos para poder realizar. E isso cria, e a maioria dos registros gira em torno disso, uma comodidade de se esperar que este Deus faça alguma coisa, tenha alguma dádiva quando você solicita, quando você precisa. Mas essa relação pessoal, essa relação em que o Deus surge como amigo, surge como amado, como amante, surge como pai e surge como mãe, leva, inclusive, a um registro que eu falei há pouco instante no livro Destino Humano, Mito Pessoal e Destino Humano. Viver é uma doce experiência imaginada por Deus. Parece-me que ele sempre nos deixa em dúvida quanto ao certo e o errado, mas nos aponta, em princípio, um caminho que esteja mais próximo da sua presença. Ter sido imaginado por Deus me dá a sensação de obra em construção, sentindo-me também construtor. Quando eu escrevi essas palavras, tomava consciência de que já havia mudado minha relação com Deus. Não mais o colocava como pai, mas sim como mãe. Deus é mãe. Adenauer Novaes, Mito Pessoal e Destino Humano. Então, percebam que a gente sai das Escrituras, a gente sai dos considerados intérpretes de Deus e vai para as pessoas que estão mais próximas da gente. E por que também nós não podemos sentir Deus como mãe? Por que não podemos sentir Deus como pai? Por que não podemos sentir Deus como amigo? Por que não podemos sentir o Deus como amante? O Paramahansa Yogananda tem um livro que foi sugerido pelo próprio Adenauer que eu lesse para poder ilustrar melhor a exposição, que chama-se Romance com Deus. Mas, enfim, essa introdução dentro do que é Deus, dentro das justificativas, das evidências de registro, o como falar, como é que se comunica, pede uma base que eu julgo extremamente necessária, e quando Adenauer, na introdução, fala da minha vontade, do meu desejo, da minha dedicação, é porque eu comecei a perceber que tinha que existir uma base para que eu pudesse avançar nesse contato. E aqui mesmo, confidenciando algumas vezes com ele, percebia que o fenômeno nessa casa, como o fenômeno em todos os outros templos, servia às vezes como atrativo e tira a gente do foco principal, que é o foco da experiência. E a gente se encanta, às vezes, com o que lê, a gente se encanta, às vezes, com o que ouve, a gente se encanta, às vezes, com o que vê, mas fica só nesta parte. E a gente não cresce, a gente não se modifica, a gente não vivencia, a gente não experiencia. Por quê? Porque falta uma base que eu identifiquei claramente nos momentos em que eu começava a despertar e a ficar inquieto, que era o propósito interior. E esse propósito interior, ele me fez muita falta, há alguns anos atrás, quando, em conversa com um médico, um colega, e ele me perguntou qual era esse propósito interior. Ele me perguntou o que é que norteava a minha vida. Ele perguntou qual era a minha filosofia, em que era que eu acreditava. E eu faço essas perguntas todas a vocês, porque a resposta que saiu na ocasião, e que eu dei para ele, todas as respostas trilhavam uma vertente de propostas de crescimento profissional, propostas relacionadas à família, propostas relacionadas
a pós-graduação, a questão da sobrevivência, enfim, nada o agradava porque ele não queria essa resposta. O que ele queria era saber o que é que norteava a minha vida. E ele perguntou o que é que eu fazia de segunda a segunda, uma semana padrão. E quando eu descrevi tudo para ele, ele me falou: eu vou lhe ser franco, a sua vida se divide em 2 grandes momentos. Ou você está comendo, ou você está trabalhando. E naquele momento, eu fiquei estarrecido e até neguei que poderia ser somente aquilo. Mas as reflexões foram rápidas e antes de chegar ao carro, depois da consulta, eu estava dando inteira razão para ele. E aqui é necessário que esse projeto, esse propósito, esses planos todos que eu falava para ele, eram tudo do mundo exterior, era tudo externo, era do fazer, ou seja, relacionado ao corpo, não era do ser, não era relacionado ao espírito. E é por isso que essa identificação, essa eleição, esse envolvimento com o propósito interior, ele é necessário. Por isso que Raul Seixas falava na sua música Ouro de Tolo, que é uma verdadeira síndrome hoje em dia. Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, eu ganho 4.000 cruzeiros por mês, eu devia estar feliz e orgulhoso. Todos lembram dessa música? Pois bem, e ele pergunta, e daí? Foi tão fácil? E agora? Eu me pergunto. Então, essa pergunta tem que nascer porque daí é que vem o propósito interior. Por que o propósito interior ele é tão importante para esse nosso tema? Porque o propósito interior tem a ver com o espírito. E é possível que nessa busca pela sobrevivência, nessa busca pelo crescimento profissional, a identificação com o corpo seja tão grande que ainda assim, com todo esse despertar, ainda com todas as palestras, com todas as leituras, a identificação com o corpo é grande e vem de novo aquelas perguntas: o que comerei, o que beberei, o que vestirei? E hoje, fazendo uma contextualização, como é que eu vou me divertir, como é que eu vou ter reserva financeira, como é que eu vou fazer meu lazer, e etc, e etc. E, na verdade, essa é uma pergunta que foi feita e que está em Mateus e que foi interpretada, e eu também faço questão de ler, porque em Mateus 6,31 há essa pergunta que tem tudo a ver com o propósito exterior e o propósito interior. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos e que beberemos ou com que nos vestiremos. Não se trata, já é a interpretação de Adenauer, não se trata de viver de forma irresponsável, mas de entender o que a vida é mais do que cuidados com o corpo físico. O alerta que é feito no Evangelho é para mostrar que há algo real a se preocupar. Aquele algo mais que eu falei anteriormente, que está além das formas e que interessa diretamente ao ser humano. Esse algo mais é o espírito, que de nada disso precisa e que deve tomar consciência do seu processo evolutivo. Tudo gira em torno da consciência do espírito a quem cabe conduzir o seu processo e construir sua felicidade. Então, faça um destaque grande, assim como o propósito interior, assim como a consciência e a experiência, a vivência, a manifestação, a expressão do ser espírito é importantíssimo para que a gente possa ter essa possibilidade real da conversa com Deus. Mas para não ficar nessa questão do espírito só com o autor presente, eu vi em um guru chamado Sri Aurobindo, que ele fala que a alma ela tem necessidades que o sensório jamais poderá atender. Então, frases também de gurus, e em todos esses registros há o enaltecimento do espírito. Mas não é só ler, não é só conhecer, é sentir, é vivenciar. Porque o corpo, ele pode passar por mudanças, mas ele vai envelhecer. Você pode até lutar através de plástica, através de academia, mas inexoravelmente vai envelhecer. Mas o espírito, ele pode criar novos padrões. E o curioso é que nós, quando temos uma pedra no sapato, segundo Deepak Chopra, a gente tira a pedra do sapato porque está agredindo o corpo.
Mas quando nós temos uma pedra no sapato espiritual, a gente fica pisando no canto do sapato, a gente corta o sapato, mas às vezes não dá atenção para aquela pedra espiritual e continua vivenciando e repetindo o mesmo comportamento sem aproveitar aquela oportunidade para se recriar. Mas que força é essa que nos impulsiona a sair dessa letargia? Que força é essa que nos traz, num momento como esse, para refletir sobre o conversar com Deus? Essa força, um psiquiatra da Harvard chamado Scott Peck responde, e que coincide com todos os outros autores que eu consultei e o que vocês vão ver no mundo inteiro, desde que o mundo é mundo. Essa força é o amor. E de onde vem o amor? De onde vem toda essa força de evolução? Não podemos responder cientificamente de onde vem o amor. E para explicar o milagre da graça, para explicar o milagre da evolução, para explicar o milagre que acontece dessa conexão que traz a paz tão desejada, que traz a sabedoria, que traz a bem-aventurança, como nós podemos explicar esse milagre? Ou a existência de Deus, ou um vácuo teórico. Ou a existência de Deus, ou um vácuo teórico. E nós acabamos de falar do amor e Deus, uma relação bem direta. E é exatamente nesse ponto em que nós nos lembramos bem da semana passada, quando aqui a Adenaua falava do medo, da raiva, da preguiça, da letargia, para vivenciar essa experiência. E há que se preocupar com esse binômio amor e o oposto do amor. Amor, a força que impulsiona, que é o mote aqui desta casa, a força propulsora do universo. E o oposto do amor é o obstáculo ao crescimento. Medo, a raiva, preguiça. Preguiça não no sentido físico da palavra, mas a preguiça para enfrentar a mudança, a preguiça para se recriar. Então, esse é o outro destaque que eu faço em relação a esse caminho para conversar com Deus. Qual a ideia, qual a percepção, qual o significado da existência de Deus para a nossa vida? A existência de Deus, antes um corolário religioso, como diz também o autor presente, passa a significar uma importante âncora psíquica para o permanente diálogo interno. Passa a significar também uma necessidade de compreensão de um objetivo maior de trabalho em favor da vida e do universo. Veja que esses 2 parágrafos, ele traz um convite para que façamos esse diálogo interno, que nos remete ao início da nossa exposição, quando falávamos do sentimento, quando falávamos do pensamento nobre, quando falávamos da experiência. Porque esse diálogo interno é que pode nos trazer esse caminho, que pode nos despertar cada vez mais. E não é só ligado à nossa questão pessoal. Nós temos também uma necessidade de compreensão de um objetivo maior. Então, a existência de Deus, ela tem esse significado. Independente dela ser real ou não, lidar com Deus ou com a ideia pessoal dele é essa ideia que torna norteadora dessa busca de um sentido. E esse é o sentido que nós devemos procurar, nós devemos insistir. Nessa vertente do significado da existência de Deus, tem também um outro autor que fala dessa visão prática, porque aí é o que eu falei bem no início. Nós temos que ter essa coragem para sair do que é teórico para o Deus prático. E Yogananda traz no seu livro Ciência da Religião um trecho também pequeno que eu faço questão de ler. Quando perguntam sobre a ideia de Deus, ele diz: nossa ideia comum é a de que Deus é sobre-humano, é que Deus é infinito, Deus é onipresente e é onisciente. Seja qual for a ideia que tenhamos de Deus, se ela não influencia nossa conduta diária, se ela não inspira nossa vida cotidiana, tal concepção não tem utilidade. Então, vejam que um intérprete de Deus fala de que se você não coloca Deus dentro dessa existência, dentro desse significado, dentro do seu cotidiano, então ele passa a não ter nenhuma aplicabilidade. E aí,
foi dentro dessas inquietações, dentro dessas reflexões, que me veio à cabeça, e nesse momento eu quero que vocês também participem um pouco, pensando ou até falando, eu poderia perguntar a vocês, que seres humanos que suportaram, toleraram, aceitaram, foram pacientes, compreenderam, superaram e que agiram de forma diferenciada diante dessas situações adversas? Lembre aí alguém que, diante de doença, diante de prisão, diante de alguma injustiça, tiveram um comportamento diferenciado. Diga algum nome, por favor. Nelson Mandela, outro. Outro, Maria Teresa, Nelson, em Jesus Cristo. Diga mais. Gandhi, Irmã Dulce. Pois bem, nós poderíamos dizer vários, mas veja bem, Irmã Dulce tinha doença pulmonar obstrutiva crônica e nunca nós vimos ela alegar isso para que ela pudesse se recriar, para que ela pudesse continuar. O Mandela passa 26 anos na cadeia, dos quais 11 proibido de falar com sua família, porque parecia que estava passando informações políticas, e este é o homem que sai e que faz a eleição da África do Sul e elege como vice-presidente quem? Quem lembra quem ele elegeu como vice-presidente? O que gerenciava, eu esqueci o nome dele agora, o que gerenciava o próprio apartheid, certo? Vocês vão lembrar dele, ele era um careca. Eu não tenho nada contra os carecas, mas foi eleito, e quando perguntaram para ele por que é que ele estava escolhendo, porque ele já conhecia, ele respondeu que ele queria conhecer o outro lado. Aquele já queria, ele já conhecia. Gandhi, também, outro que abre mão, na forma de desapego de suas credenciais de advogado e vai fazer um compromisso com a verdade e um compromisso com a vida. E por aí vai, gente. E o que é que me chamou a atenção para que um assunto como esse pudesse sair do plano teórico para o plano prático? É que essas pessoas que são conhecidas, eu passei a reparar que pessoas que são menos conhecidas ou anônimas tinham também um pouco ou muito disso. E que me dava inveja quando, nas minhas inquietações, por uma doença ou por um final de semana entediado dentro de casa por alguma razão, por chuva, e eu começava a lembrar e ver o exemplo, o modelo desses seres humanos. Qual a diferença? Por que existe essa diferença desses seres humanos? Por quê? Porque alguns seres humanos se identificam com as suas potencialidades. Outros seres humanos se identificam com fragilidades, com limitações. E há, de um modo geral, uma subestimação do poder da mente. Há uma valorização das afirmações negativas e desconhecemos o poder. O autor que eu citei aqui, o intérprete de Deus, o Yogananda, ele tem um capítulo que diz: tire os não possos da sua vida. Cuidado com as afirmações negativas. O Richard Bach, na sua obra de Ilusões, ele diz: se você repetir que é difícil, as coisas não vão ficar fáceis. Buda, Siddhartha Gautama, diz: a mente é tudo. O que você pensa, você se torna. Então, fique atento com o desejo de permanecer sempre saudável. Fique atento, tenha cuidado com esse desejo de estar confortável, bem. Não alimente essa condição mental, pois quando o desejo e a condição não é satisfeita ou é removida, vem a dor e vem o sofrimento. E a dor e o sofrimento, como foi citado aqui na introdução, é, de um modo geral, o gerador desse movimento. Ou felizmente ou infelizmente, não vamos entrar nessa questão, mas a dor, como disse aqui outro dia numa palestra o Argolo, ela não redime, ela não salva, ela não paga dívidas, ela nem resgata erros desta nem de outra existência. A dor apenas é um sinal de que algo em nós está necessitando ser corrigido para que desapareça. Mas é possível que a dor volte tantas vezes seja necessário, mas não é preciso procurá-la. É preciso só vivenciá-la, é preciso experimentá-la e transformá-la em algo. E aí, entre os textos que eu escolhi, nós não temos muito tempo, mas um me causou espécie, e eu tenho que realmente dizer para vocês, que é uma parte do livro Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, um neurologista e psiquiatra
Não, era um psiquiatra que foi preso na Segunda Grande Guerra. E ele, em um determinado momento, dentro do campo de concentração, com todas as crueldades da época, da ocasião, ele faz o seguinte registro. Um grupo que estava preso com ele no campo de concentração diz: será que vamos sair com vida desse campo de concentração? Caso contrário, esse sofrimento não tem sentido. Ele fazia um outro raciocínio brilhante, que eu demorei, na época que eu li, a entender qual era o alcance. Ele diz diferente: será que tem sentido todo esse sofrimento? Caso contrário, não faz sentido sobreviver. Então percebam que ele cria sentido dentro de um campo de concentração. Mandela cria sentido dentro de uma prisão. Irmã Dulce cria sentido, ainda que doente. Chico Xavier também, com todas as doenças, também não lamentava as suas dores, os seus problemas. Todos tinham um diferencial. Todos tinham essa conexão com Deus. Todos tinham uma identificação com suas potencialidades e não com suas fragilidades. Por falar nisso, nós temos um outro texto muito brilhante, que é do próprio Gandhi, como foi citado aqui. Para que vocês não achem que tem alguma diferença, quando perguntaram para Gandhi, o Senhor é um homem excepcional e não deve esperar que o mundo tenha o seu comportamento. E ele responde: é curioso como nos iludimos, imaginando que podemos melhorar o corpo, mas que é impossível despertar os poderes ocultos da alma. De novo falando em alma, de novo falando em espírito, de novo falando em algo que não é humano e que, por isso, não dá para conversar com Deus se nós ficarmos intelectualizando, se nós ficarmos trabalhando com o humano. De novo, o espírito aqui é enaltecido, como já foi em momentos anteriores. Mas ele vai mais além. Ele diz: eu reconheço que possuo humildade bastante para confessar meus erros e corrigir os passos que dei. Sou um mortal tão frágil como qualquer um outro, mas admito que tenho uma fé inalterável em Deus e em sua bondade, e uma paixão pela verdade e pelo amor. Todos esses homens falam também, homens e mulheres, falam também em fé, falam também em prece. Não na prece em vão, na prece intelectualizada ou decorada, mas naquela sentida, naquela que é, através da prece, uma conexão verdadeira com o divino. E vai mais além. Gandhi diz: mas não é isso que toda pessoa tem latente em si? Será impossível multiplicar as exceções de modo a torná-las a regra? Ou seja, o convite é: e então, você que tem esse potencial, você que tem um potencial divino, por que você não faz uso dele? Por que você não se recria? Por que você continua reagindo? E esse é o convite. O convite é que nós acionemos esse potencial divino que nós temos. Porque o propósito da vida é trazer de volta a imortalidade da alma, que está sepultada dentro de nós, e manifestá-la, porque todos esses citados falam também em livros, inclusive as escrituras, falam na criação do ser humano à imagem divina. Então nós temos esse potencial, Deus não tem privilegiado. E se nós pudéssemos hoje, provocando vocês também, tal qual aquele atleta, tal qual aquele jovem desejoso de ter uma profissão, nós perguntaríamos: o que é que esse jovem desejoso de ser médico, como disse Adenauer, que ninguém é perfeito, ou ser um psicólogo, né, ou ser um engenheiro, ou ser um atleta, o que é que esse jovem ou essa jovem deve fazer para que ele possa evoluir, crescer dentro daquilo escolhido? Me digam, rápido, em uma palavra, o que é que tem que fazer? Amar sempre. E além de amar, se o cara quer nadar bem, se o cara quer se treinar, então ele tem que se treinar. Mas para ele treinar, será que ele sabe treinar sozinho ou ele precisa de mais alguma coisa? Precisa de quê?
Precisa aprender. E para ele aprender, ele precisa, se ele não sabe aprender sozinho, o que é que ele precisa aprender? Ele precisa de um treinador. E esse treinador tem método. E ele precisa, então, de tempo para dedicar. Ele precisa se dedicar, ele precisa treinar. Então, nesta reta final, nós só poderemos trazer para vocês o seguinte, é que precisa existir um modelo. Em Paulo e Estevão, quando um dia antes de Abigail abandonar o corpo, conversando com Paulo, ela cita para Paulo que Jesus Cristo é um modelo. No livro A Yoga de Jesus, Yogananda também repete que Jesus Cristo é um excelente modelo. Então, nós precisamos eleger um modelo, nós precisamos segui-los, nós precisamos experienciá-lo. Se a experiência de Benjamin Franklin, com aquela chave na descoberta da eletricidade, o ser humano não tivesse aproveitado a descoberta e vivenciado, experimentado, nós estaríamos no escuro. Nós não estaríamos hoje com tantas luzes acesas. Então, o que se espera na hora que se elege um modelo, e Jesus Cristo é um modelo, é que ele não seja adorado, que ele não seja contemplado, que ele não seja colocado simplesmente no corpo, ou no pescoço, ou numa parede, que ele seja verdadeiramente seguido, vivenciado, e não através de proclamações vãs, não através de preces intelectualizadas, mas através da identificação. Então, é preciso que a gente tenha coragem. A dona Canô, no dos outdoor, falava isso. Para ser feliz é preciso ter coragem. E é preciso que a gente tenha coragem para criar esse movimento. E, para finalizar, nesta reta final, já falando de Jesus Cristo como modelo e como um intérprete de Deus, como um veículo para poder conversarmos com Deus, eu lhes trago 3, 4 intervenções, 4 frases do Evangelho que eu acho marcante para a gente encerrar essa nossa exposição. Se somos uma só família, se somos filhos de Deus, de que somos capazes? Se formos buscar no Evangelho, em João, capítulo 14, nós vamos nos deparar com a resposta brilhante. Eu vos digo que aquele que tem fé em mim também fará as mesmas obras que faço e fará obras maiores que estas. São palavras de Jesus Cristo. E se perguntássemos, e o que devemos buscar? Na dúvida sobre o propósito interior, sobre o propósito exterior. Há uma resposta em Lucas 12:31. Buscai primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas vocês poderiam perguntar, e onde está o reino de Deus? O reino de Deus está dentro de vós. E o que somos? João 10:30. Eu e o Pai somos um. E o que sois? João 10:34. Vós sois deuses. Aquietai-vos e sabeis que sois deuses. Então, se somos criados à semelhança do Criador, se temos neste modelo que é sugerido, e tão bem sugerido, e foi dado exemplo aqui da obra de Paulo e Estevão e da Yoga de Jesus, elegendo, recomendando, resta-nos ser o quê? Um treinador, um atleta espiritual. Eleger um treinador, dar tempo, dedicar tempo. Provoquei vocês, quando falei do propósito interior, para que fizessem uma reflexão. Façam uma reflexão. Quanto tempo vocês estão dedicando a Deus? Quanto tempo nós estamos dedicando a Deus? Desde a hora que acordamos até a hora que dormimos. Porque se queremos conversar com Deus, se queremos fazer essa conexão, se queremos fazer essa comunicação e sentimos que Ele está distante, Ele vai continuar distante. Utilizem esse potencial. Esse potencial foi utilizado por todos esses seres humanos. Os que postulam que Deus está distante, vai continuar distante.
Ouça o Deus que está dentro de você, aquele pensamento elevado, aquela vontade de cumprir um gesto mais nobre. E você vai sentir cada vez mais envolvido nessa energia, cada vez mais envolvido nesse clima que impulsionou todos esses seres humanos que nós admiramos. E se Deus não tem favoritos, se Deus não tem privilegiados, então, amigos, nós temos que seguir esses modelos, ser verdadeiros atletas, sermos verdadeiros atletas espirituais. E podemos fazer uma inscrição como atleta espiritual. A inscrição é grátis, você pode fazer isso em qualquer lugar, você pode fazer em casa antes de dormir, você pode fazer ao acordar, você pode fazer em um determinado momento no trabalho, mas o convite é esse, é sentir. A humanidade, ela está empenhada em uma eterna busca daquele algo mais, aquele algo mais que nós falamos agora há pouco, que segundo se espera vai trazer felicidade completa e sem fim. Para os espíritos que procuraram, para os espíritos que se dedicaram, para os espíritos que apostaram nisso e encontraram Deus, a busca terminou. Ele, Deus, é esse algo mais. Isso é o que nós devemos procurar. E isso só virá com dedicação. Isso só virá com um propósito interior bem fundamentado. Isso só virá com a consciência de ser espírito e com a experiência de ser espírito, com a vivência, a expressão e a manifestação de ser espírito. Prioridade, prioridade. Deus é prioridade, Deus é a meta. E assim fazendo, assim pensando, assim vivendo, assim exercendo, nós poderemos usufruir do que todos esses seres humanos que nós admiramos, desses espíritos que vieram à Terra, desfrutaram. Fique com Deus.